E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô muito feliz de poder registrar esse momento aqui, deixar gravado na história. Fala hoje sobre Só Garotos, da Patti Smith, que eu inclusive acabei de ler hoje. A Patti Smith, pra quem não sabe, é uma... Eu diria que a primeira vocação dela é a poesia, mas ela talvez seja mais conhecida como cantora, né? Mas as canções dela, no começo, eram poesias recitadas. Eu não tinha contato com a história dela, eu sabia que ela tocava, fez parte da história do CBGB, que é aquele barzinho punk, que é histórico. Eu já vi muitos documentários, muitos filmes sobre ele, lá o Ramones, foi a ascensão do Ramones, da banda Blondie, o Iggy Pop apareceu por lá, o Lou Reed, e a Patti Smith foi uma das pessoas que cantou ali no CBGB. E eu sabia isso, inclusive eu tava muito ansioso para chegar nesse momento aqui no livro do barzinho. E, enfim, chegou lá pro final e eu fiquei tipo eufórico, eu fiquei muito feliz de poder saber mais sobre isso. E esse livro aqui, ele eu indico ele especialmente, eu indico ele para todo mundo, mas especialmente para quem gosta de rock, quem gosta de música, da contracultura dos anos 60, dos anos 70, dessas revoluções culturais que estavam acontecendo, essas cenas do underground emergindo ali. Eu indico para vocês porque vai ser delicioso, vai ser incrível. Esse livro ele foi prometido por Robert Mapplethorpe, que é este daqui. Inclusive essa capa é linda. O Robert, ele foi um amigo, uma alma gêmea, eu diria, da Patti Smith. Um encontro ocasional ali em Nova York, nos anos 60, que se tornou uma amizade intensa, um amor realmente. A gente acompanha aqui. Eu não sabia muito da vida do Robert também. Eu tinha contato com algumas fotografias dele, mas eu sempre tive mais contato com a Patti Smith. E descobrir o artista que o Robert é e desbravar esse mundo novo, que é conhecer um artista novo, pela visão da Patti Smith, é muito gratificante, entendeu? Você poder saber o que ela descrevia dele, como ele era, porque ela tinha uma proximidade muito grande, uma intimidade muito grande com ele. Então esse livro aqui, ele também vai te inspirar se você tem aspirações artísticas. Isso daqui vai ser um mar de inspiração para vocês, porque vai seguir a vida desses dois artistas únicos desde o começo, desde quando eles se conheceram, esse encontro de almas tão magnífico. A gente, no começo do livro, enfim, como eu tava dizendo, esse livro a Patti me falou que ia escrever, prometeu que ia contar a história dos dois antes do Robert morrer. Enfim, aí esse livro foi lançado em 2010. Ela fala que passou por depressões depois, enfim, o marido dela morreu. Nos anos 90 ela passou por alguns problemas psicológicos. E foi um longo processo para poder escrever esse livro, para poder expressar. Ela inclusive fala sobre essa questão de expressar o silêncio que foi deixado pelo Robert depois que ele se foi, e a angústia que ela sentia. Então eu acho que esse livro aqui serviu também como uma grande liberação de todos esses sentimentos. Então por isso que é uma coisa tão única, então magnífica. Magnífica, tô pensando num Sméagol do Senhor dos Anéis. Magnífica, precioso. Então, aqui a gente começa tendo a visão da infância da Patti Smith. Ela era uma criança super ligada desde cedo com a poesia, ligada desde cedo com a literatura. E os professores até zombavam dela porque ela lia tanto, mas não conseguia aplicar aquela literatura em uma coisa útil, digamos assim. Mas eles não sabiam que alguns anos depois ela aplicaria muito dessa literatura na arte dela, em todas as artes dela. Enfim, ela teve contato com vários autores e desde cedo ela se interessou muito pela poesia. E aí a gente tem conhecimento também de um filho que ela teve,
que ela não, enfim, não tinha condições de criar ali nos seus menos de 20 anos, eu acho. Então ela dá essa criança para adoção. E aí ela decide um dia, ela trabalhava numa fábrica, tinha alguns trabalhos assim, mas ela não se identificava com nada daquilo. Ela simplesmente queria ser artista, ela sabia que ela queria ser artista, não sabia como, ela não sabia quais os passos que ela deveria tomar. Então ela decide sair da cidadezinha, ali onde ela morava, e vai para Nova York com uma mala com pouquíssimas coisas e um livro do Rimbaud. Inclusive o Rimbaud é citado aqui a Patti Smith tem uma fixação enorme com ele. Ele é citado em, se eu não me engano, 21 páginas. Inclusive aqui no final a gente tem um índice onomástico e tem vários títulos, várias pessoas que ela cita ao decorrer do livro. E o Rimbaud, cadê o Rimbaud? Arthur Rimbaud é citado simplesmente, minha gente, em 21 páginas desse livro. É a grande inspiração dela. Inclusive, em um momento, ela também vai para Paris em busca dos últimos passos do Rimbaud. E é muito icônico ver esses momentos, sabe? Dela em busca de inspiração, em busca em busca dos ídolos dela. Ela também vai no túmulo do Jim Morrison, do The Doors. E uma coisa muito bacana é o panorama dos anos 60, anos 70 que você tem aqui. No começo do livro, quando ela vai para New York, tem vários acontecimentos muito marcantes, como por exemplo a morte de Martin Luther King. Ela cita aqui no livro como aconteceu o momento. Depois que ela vai para Nova York, que começa toda a narrativa do livro, né? A infância dela, a infância do Robert, que também a gente tem um pouquinho, é um pouco, eu diria, o prefácio do livro. O livro começa realmente quando ela vai para Nova York, quando tipo, esse mundo se abre para ela, que é realmente quando o livro começa. E aí também quando Charles Manson aceita ali, matou a Sharon Tate e o filho dela. Ela cita aqui como ela se sentiu naquele momento, quando o homem foi para a lua, todos esses acontecimentos dos anos 60 que foram marcantes. E ela vai para New York e ela não sabe o que fazer, e é muito pesado, eu diria, você acompanhar a rotina dela, porque a rotina dela no começo ali, porque ela chega até a passar fome, porque ela não tem nenhum contato lá. Ela tem alguns contatos que estão numa faculdade de artes lá e alguns amigos antigos dela, mas enfim, ela não consegue contato com eles nos primeiros dias e é um rolo lá em Nova York. Enfim, aí ela conhece o Robert e ele ajuda ela e ele acolhe ela e eles, enfim, se apaixonam ali instantaneamente, né? Eles se apaixonam e aí eles vão morar juntos. Não era nada fácil, por um longo período não foi nada fácil. Eles tinham que ficar policiando a comida, policiando as despesas, e não era nada glamuroso, mas eles tinham um ao outro. Eles tinham a arte que era quase inerente a eles, a arte que era praticamente uma terceira pessoa ali na relação. Os dois se entendiam de uma forma magnífica, quase não brigavam. E o Robert, ele era uma pessoa que ele tinha grandes ambições na vida, ele tinha uma admiração pelo Warhol muito grande, queria ser igual a ele, queria fazer alguma coisa, mas ele também não tinha muita noção do que fazia, ele usava algumas drogas, LSD, e enfim, e ele criava coisas quando ele estava em transe, e ele tinha uma experiência como artista muito única também. Ele gostava de criar coisas que nunca foram criadas. Ele gostava de ser um precursor, tanto que algumas a função que ele realmente obteve prestígio na vida dele foi a fotografia, mas isso foi ao decorrer do livro, você vai entendendo isso, mas no começo era mais pinturas e desenhos. Aí aparece a fotografia
E ele tem umas fotografias muito provocativas, eu diria. Uma que me chama muita atenção e chama a atenção inclusive da Patti Smith, que ela fica chocada. Em diversos momentos ela fala o quanto aquilo preocupava ela um pouco, apesar dela saber que era uma expressão artística do Robert, enfim, ela só tinha um choque inicial, mas depois ela apreciava que eram o sadomasoquismo, né? As fotos que ele tirava, os nus que ele tirava, de pessoas, de caras ali em relações homoafetivas. Inclusive, a sexualidade dele é uma grande questão aqui, porque imagina nos anos 60, ela tá ali com ele, namorando, e enfim, eles não tinham muitas condições de bancar o aluguel, eles mudaram algumas vezes, e ele decide se prostituir ali na Times Square, naqueles bairros ali de Nova York. E ele acaba gostando daquilo, e a Patti Smith fala que muito do temperamento dele se devia a dúvida que ele tinha em relação à sexualidade. Não a dúvida, eu diria, mas a grande angústia que ele sentia, né? Porque era os anos 60, você não tinha muita discussão sobre isso. Na verdade, você estava começando a ter a revolução sexual ali naquele período, a contracultura e tudo mais, mas mesmo assim, né, era, digamos, o começo de tudo, dessa nova era moderna, contemporânea. Então, era muito difícil. Então, muitas das expressões artísticas dele, muito da angústia que ele sentia, era tido por essa questão da sexualidade. E a Patti Smith encarar isso de fato, quando ele foi ter uma discussão com ela ali sobre isso, ela fala que futuramente iria se arrepender de como ela tinha visto aquela questão ali inicialmente. Ela, na época, ela gostava de falar que não julgava ninguém, mas acabou julgando ele ali, mas nada muito grave. Ela continuou do lado dele, amando, respeitando, entendendo ele, mas ela era apaixonada nele. Os dois tinham uma conexão que durou a vida inteira, claramente, mas essa questão da sexualidade foi, eu diria, um choque, porque eu acho que ela não esperava isso. E isso é parte essencial da subjetividade do artística e pessoal do Robert, porque isso é a sexualidade dele, entendeu? É algo inerente ao corpo dele, é algo que ele precisa, é algo que ele tem que expressar. Então, ela ficou um pouco chocada por não ter percebido os sinais, eu diria. Os dois tinham relações sexuais no começo ali, e ela achava que ela tinha alguns questionamentos, tipo, será que eu não fui mulher suficiente pra ele? Mas enfim, é muito interessante você ver como ela pensava naquela época e como essa relação foi sendo construída entre os dois. Muitos trabalhos dele foram inspirados pela sexualidade, em falar sobre a sexualidade como ninguém fazia na época. Isso é muito interessante. Não havia dúvida de que ele gostava, até precisava de seu aspecto atraente. É inebriante, dizia, o poder que você pode ter, toda uma fila de caras e todos desejando você. Não importa se são repulsivos, sentir aquele desejo coletivo por você é algo poderoso. Isso é o Robert falando sobre a questão do sadomasoquismo e sobre a sexualidade na arte dele. Aí ela trabalhava em livrarias, ela garimpava alguns livros, ela dava os rolês dela ali em Nova York, ela garimpava alguns livros e em busca de livros icônicos, primeiras edições de grandes autores, livros autografados, que ela encontrava no sebo e vendia mais caro, e assim eles iam sobrevivendo ali, ele se prostituindo de vez em quando, fazendo uns bicos ali, uns bicos lá. Mais tarde ele diria que a igreja o levou a Deus e que o LSD o levou ao universo. Dizia também que a arte o levara ao diabo e que o sexo fizera com que permanecesse com o diabo. Tem várias passagens maravilhosas, inclusive fiz várias marcações aqui. Rezava pelos mortos, a quem eu parecia amar tanto quanto aos vivos, Rimbaud.
Seurat, Camille Claudel e a amante de Jules Laforge, e rezava por nós. O livro tem várias imagens lindas e maravilhosas do próprio Robert que ele tirava. Ó, primeiro retrato, Brooklyn. E várias fotografias que os amigos deles tiravam, porque eles conheceram. O Robert era lindo, gente, olha aqui. Eles conheceram várias pessoas ali na cena artística, que eu já vou falar mais sobre essa cena artística grandiosa que é maravilhoso no livro. E esses amigos ali tiravam fotos deles e, enfim, cada um com uma veia artística diferente, com alguma função diferente. Tem alguns desenhos da Patti Smith também aqui, inclusive ela era ela também fazia desenhos, né? Além de tudo que ela fazia, ela também fazia desenhos. Aí eles vão pra um lugar lá muito decadente e aí tem eu lembro que ela fala que é um anjo, o anjo da morfina, alguma coisa assim, que fala pra eles: o lugar de vocês não é aqui, nesse hotel meia boca, enfim, Chernobyl, o hotel. E aí ela decide ir pro Chelsea Hotel, o Hotel Chelsea, que é um hotel muito famoso lá nos Estados Unidos, que muitos artistas ficaram lá, inúmeros artistas, Bob Dylan, Janis Joplin, o Bukowski, artistas de todos os tipos, todos os meios da literatura, de todos os tipos. Ela vai pra lá e aí é muito difícil conseguir uma vaga lá. O cara lá do hotel aceita algumas artes, geralmente em troca de um quarto. Hoje em dia você não pode morar lá no hotel. Hoje em dia você pode ficar lá, se eu não me engano, por um dia, só 24 horas. Mas na época você podia residir lá dentro desse hotel. E é a parte do livro que eu acredito mais interessante. E foi um momento único na vida dos dois. E um momento único naquele momento, naquele contexto ali dos anos 60, anos 70, era uma proliferação, era uma verdadeira orgia de artistas de todos os jeitos. O cara não tava querendo deixar eles ficarem lá no hotel, morar lá, residir lá. E aí a Patti Smith fala que vai voltar pro emprego dela na livraria e que vai dar um dinheiro pra ele lá depois. Ele fica meio desconfiado, pega a arte deles ali pra dar uma olhada. E aí acaba que ela realmente vai pra livraria. A Patti Smith trabalhou muito tempo nessa livraria, inclusive. E aí ela acaba pagando. E eles ficam lá no Hotel Chelsea, inclusive mudam de quarto, meio que numa escala social ali, vão pra um quarto mais legal depois. E lá é um tempo maravilhoso, perfeito. Tem muitos momentos que ela tem interações maravilhosas com artistas divinos, como a própria Janis Joplin. Olha esse desenho lindo. A Janis Joplin tá ali naquele tempo, fazendo shows em New York, e ela é amiga de alguém lá no hotel, e ela acaba tendo um contato com a Janis. E a Janis chama ela de a poeta, inclusive. E tem umas conversas com a Janis Joplin aqui também. E é uma coisa, se você é fã da Janis, se você é fã do 27 Club, de como eu falei, da contracultura, você vai ficar apaixonado por isso. E não só a Janis Joplin, como o Jimi Hendrix. Sim, ela encontrou com o Jimi Hendrix, ela teve contato com o Jimi Hendrix, ela teve contato com a Janis Joplin, ela foi no show do Jim Morrison, do The Doors. Ou seja, ela teve interação com todas essas pessoas maravilhosas, de um tempo que não volta mais. Então, esse livro que é uma experiência maravilhosa por isso, além de tudo, além do Robert e da Beth, esse livro aqui é um manifesto, eu diria, da Patti Smith pela cultura que ela tanto ama e que ela fez parte, inclusive. Ela relembra que momentos maravilhosos. A Janis Joplin tava chateada num dia num bar porque um cara deu meio que um cano dela ali, não quis ficar com ela, e ela acompanha a Janis Joplin até o hotel e tem uma conversa com ela. Gente, que coisa mais maravilhosa que isso é você ter um relato de um encontro desses narrado pela própria Patti Smith.
E em outra situação ela encontra o Jimi Hendrix ali na inauguração da gravadora dele, e ela não queria entrar, ela tava com vergonha, apesar dela ter sido convidada. E aí ele tem uma conversa com ela sobre a paz, a linguagem da paz, que queria fazer um Woodstock número 2, com vários artistas de todos os lugares, eles iriam se sentar em círculos, em um grande círculo, e todo mundo ia trocar vários instrumentos, e até eles entrarem numa linguagem ali, conjugal, única, a linguagem da paz. E aí ela fala que pouco tempo depois ele morreu, e ela ficou muito triste porque ele não conseguiu realizar esse sonho. Inclusive ela também narra a morte da Janis Joplin, a morte do Jim Morrison também, e a morte de várias pessoas aqui, inclusive a Patti Smith é uma sobrevivente, ela fala isso aqui no livro. Ela fala que tem até um pouco de remorso de ter sobrevivido a tudo isso e várias pessoas terem morrido, inclusive o próprio Robert. Outro momento excelente é o Salvador Dalí entrando ali no Chelsea Hotel, numa cena muito aleatória, que ela tava no saguão fazendo poesia, sei lá o que ela tava fazendo, e o Dalí entrou lá, e ela relata que ele entrou meio assim, e aí ela tava com alguma coisa, ela tava fazendo alguma coisa, e aí ele olhou pra ela e riu e falou, tipo, com ela teve uma interação. Então o livro é recheado dessas interações maravilhosas com artistas variadíssimos, e enfim, é divididos em alguns, tipo esse daqui, ó, Hotel Chelsea, como eu disse pra vocês. Hotel Chelsea, eu disse ao motorista, vasculhando os bolsos atrás de alguns trocados, ainda sem certeza se teria como pagar. A questão do dinheiro também permeia tudo. Sobre esse encontro com a Janis Joplin, ela fala: estive presente nesses momentos, mas era tão jovem e preocupada com meus próprios pensamentos que mal os reconheci como momentos. Nossa consciência vinha nos encurralando em nós mesmos, em nosso trabalho e em nossa vida. Também tem alguns casos que ela teve aqui com pessoas bem relevantes do meio artístico. Ela teve um caso, eu não lembro o nome dele agora, mas é o cara que inspirou aquele filme com Leonardo DiCaprio, Diários de Adolescente, Basketballs Diaries, alguma coisa assim. É um livro é um filme inspirado num livro desse cara que era viciado em drogas pesadas e se prostituía também. Enfim, a Patti Smith tem um caso com ele aqui no livro e é muito interessante você saber sobre isso, sobre todos os casos dela. Algumas coisas que ela cita ao decorrer do livro, algumas influências que ela tem. São coisas como Jean-Luc Godard, a Nouvelle Vague, a Ana Karina, o Baudelaire, o Duchamp é citado em vários momentos. A energia entre nós era tão intensa que parecia atomizar todo o quarto, manifestando uma incandescência que era só nossa. Algumas passagens que eu amo. Aí a Patti Smith, a gente entende todo o processo que ela passou até se tornar uma cantora. Declaradamente uma cantora, né? Ela começou ali nos barzinhos, recitando poesia, então eu fico imaginando, tipo, ela recitando poesia pra um tanto de roqueiro, adolescente, que ela mesma fala que isso ajudou muito ela a lidar com o público, porque o público não estava acostumado com poesia, eles queriam ouvir as bandinhas deles e tal, e foi toda uma experiência isso pra ela. Tem todo o processo de como ela montou a banda, como ela conheceu os integrantes e todo o processo de gravação também dos primeiros singles e álbuns e toda a descrição. Você tem um contato muito grande com toda a ascensão da Patti Smith, mais do que do Robert aqui, porque inclusive o Robert brinca em algum momento aqui, fala: Patti, você ficou famosa antes de mim, zoando assim, porque ele era o mais ambicioso. A Patti Smith, ela não era tão ambiciosa assim, eu diria que ela nem era ambiciosa, ela nem ambicionava se tornar alguém assim. Ela queria fazer a arte dela, fazia os poemas dela pra ela, pro Robert, enfim, e pra quem quisesse ouvir, não necessariamente tendo que ficar super famoso igual o Robert queria fazer. Era uma dualidade que os dois tinham. Filmes como Perdidos na Noite, Acossado, do Godard, e vários outros filmes do Warhol, e toda a cena do Warhol. O Warhol tá bem presente aqui no livro. O pessoal da Factory ali, toda aquela galera underground, as drag queens, a Wayne County,
a Candy. Alguém no Max me perguntou se eu era andrógena. Isso depois que ela cortou o cabelo e realmente virou um... Então, gente ficou muito empolgado com isso. E ela ficou muito chocada com a reação do pessoal vendo isso. E o pessoal também achava que ela era lésbica, que ela usava todos os tipos de drogas. E ela era super relaxada, tanto que a primeira vez que ela fumou um beck foi muito tempo depois, quase no finalzinho do livro, que ela fumou um beck pela primeira vez. Enfim. Bom, é isso. Acho que eu falei muito. Acho que eu nem vou falar sobre spoilers, porque eu já dei todos os spoilers que eu podia dar. Mas, enfim, leiam Patti Smith, leiam esse livro. Como um livro, eu acho que eu não falei as qualidades literárias, enfim, desse livro. Ele é escrito de uma forma muito boa. Eu li esse livro em pouquíssimos dias, eu tava ansioso pro final dele. São palavras maravilhosas e realmente um dos livros da minha vida, um dos livros que eu vou passar para meus filhos e se tornou um sonho muito grande conhecer a Patti Smith pessoalmente, bater um papão com ela sobre essa obra e sobre a vida dela em geral. Enfim, essa edição é maravilhosa, a tradução também é muito boa. Você tem toda uma assistência também no final aqui, se você quiser saber. Opa, inclusive eu escrevi algumas coisas aqui. Se você quer saber, aqui tem todas as citações dela que ela faz, que são muitas, né? Inclusive eu tive até um problema aqui para lembrar de todas elas. Mas enfim, é isso. E até o próximo vídeo.